Nós vamos estudar a página 13 da apostila, o que é graça. Quem já ouviu falar de graça, hein? O que é graça? Gente, o que é graça? Favor não merecido. Imerecido. Quem mais? Concedido por graça. Alguém mais? Quem se anima? A graça é a essência de quem Deus é e a base para as suas ações em nosso favor. Ela é também a força transformadora por trás de quem nos tornamos e de tudo que somos capazes de fazer para Ele. A compreensão da graça divina é a base para o desenvolvimento da fé. Eu acho importante, aqui é uma introdução ao estudo de salvação, porque é importante a gente entender, principalmente, apesar que a gente fala assim, nos dias de hoje, mas você pegar lá desde o começo, quando os apóstolos começam, você vai ver que já tinha essa questão de libertinagem, né? O povo meio que transforma, eles querem mudar o que é graça, que está acontecendo demais hoje, mas já acontecia lá. Então aí está colocado aí um versículo na apostila, Colossenses 1, 3, 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto. Opa! Grifa aí na sua apostila. Grifa. Produzindo fruto. Porque o Evangelho, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho ele tem que produzir esse fruto, aleluia, e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A fé vem pelo ouvir e conhecer. E prosseguir. E conhecer, gente. Ou seja, você vai desculpar. Desculpa te interromper, Fábio. Você vai desculpar. Mas a maioria, cerca de 90% dos cristãos, só chega neste versículo aqui e para. Não ouviste. Porque tem na sua cabeça já incrustado. A fé vem pelo ouvir. E ó, o conhecer, nada. O conhecer é eu conheço o que o pastor fala lá, eu guardo mais ou menos. Ei, mudamos. Conheço só de ouvir falar, né? Mudamos. Amém? Amém. Não espera ser que nem João não, Enes. Só conhecer por ouvir falar não. Porque Deus vai querer se apresentar. Então é melhor nós conhecermos Ele através do estudo, através da palavra revelada, através de caminhar com Ele, através de ser moldado por Ele, do que passar por uma provação que nem a de Jó, para depois Ele falar assim, ó, ei, eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Amém? Amém. Prossiga. Isso vocês aprenderam. Você vê que eu deixei em vermelho. Aprenderam de. Agora é que eu me mato. Epáfras. Pastor Joel, nos ajuda aí. Eu brigo com essa palavra o tempo todo. É Epáfras ou é Epáfras? Pode escrever da mesma forma, não tem. Pode, né? Não tem uma. Não tem, né? Porque eu falei, não tem acento aqui. Gente, é um nome próprio, tá? É. É o nome de uma pessoa. É o nome de um camarada que evangelizava. Ó, Amém? isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, quando a gente pega esse versículo, então vamos entender ele. Então, primeiro precisou ouvir. Eu deixei, ouviram. Ouviram porque teve quem ensinasse. Entenderam o evangelho que estava sendo anunciado. E aprenderam, colocar em prática o que entenderam. Eita! Então, aqui você vai ver que esse discípulo
discípulo aqui, no caso ele era discípulo de Paulo, e ele trabalhou e foi companheiro dele na prisão. Então essa pessoa pregou a esse povo de Colossenses. Não consegue enxergar? Ele pregou a esse povo de Colossenses. Então precisou de alguém para pregar. Para você pregar, você precisa aprender. Quando você prega, porque assim, a gente usa o termo pregar e as pessoas acham que pregar é subir no altar. Não, não é só aqui. Você está conversando na sua casa, você está pregando para aquela pessoa que precisa. Quem de vocês aqui já teve a experiência de alguém te ligar e falar que está passando por alguma coisa, mas ele espera que você ensine alguma coisa relacionada a Deus? Como que você ensina se você não se enche? Você precisa se encher da palavra para você poder passar. Porque nós somos apenas um instrumento. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, numa conversa, você está pregando para ela. Eu falo assim, o meu papel é passar. Agora o de transformar é do Espírito Santo. Eita! Então aqui, o que ele fez? Ele prega, ele ensina. E aqueles que ouvem, entendem. Entendendo a palavra, pratica. Às vezes você não pratica porque não entendeu. Ouviu, mas não entendeu. É importante, como ele falou aqui no começo, a gente tem que ler a palavra respeitando ponto e vírgula. Porque quando você lê assim, você não entende. Aí você volta, peraí, vou ler, respeitei o ponto, respeitei a vírgula, eu entendo o que a palavra está falando. Porque é uma conversa quando você abre a Bíblia. É uma conversa, você começa a falar, estou entendendo. Então aqui preciso ouvir, entender e praticar, tá? Acho que é Colossenses 1:7. Coloca aí, ali, 1:7. Já está no 8, acho que é o anterior. Segundo fostes instruído por Éfeso, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em favor. Coloca o 4:12. 4:12? Colossenses 4:12. Tinha deixado umas referências. 4:12? Gente, vocês perceberam que a apostila ela foi colocada em papel grande para quê? Para você, riscar. A apostila não é nada mais nada menos que um esqueleto de peixe. Deixei bastante linha também. Nós deixamos todos os espaços aqui para você o quê? Complementar. Tá entendendo? Para quê? Você escrevendo, você está forçando a tua mente, forçando a tua mente a encravar o que está escrito ali, opa, não, eu lembro disso daí que eu escrevi, eu tive que colocar letra por letra e eu coloquei na minha mente. Colocou na mente, gravou na mente, e aí a gente até dá para cantar aquele hino lá. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Qual que é o coração? Qual que é o coração? Amém. Tem alguma dúvida que o coração é a mente? Não. Não é guardar nesse órgão aqui, é guardar na sua mente, encravada, decorada, escrita. Amém? Amém. Força lá. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Então você vê que ele é um servo de Deus, ele é um discípulo, um servo, mas o que ele faz por aquele povo? Ele entra em guerra, em orações, para que aquele povo permaneça crentes, maduros, cheios de fé. Vamos ver se você imagina quem é o nosso Eva. Nossa nação. É quem? Nossa nação. Vamos aplaudir o nosso Eva. Guerreando por vós em suas orações. Se tem alguém que peleja pela tua vida, crente pela tua casa, pelas suas vitórias, é a sua pastora dedicada, que entrega cada um nas mãos do Senhor. E em Colossenses 1 vai falar que os colossenses, eles se converteram por meio da pregação dele, de Epáfras. Então, esse versículo me traz isso, essa importância.
eu entender e pregar às pessoas que estão à minha volta, ensinar a minha casa. Eu faço isso com os meus filhos, sempre falo, né? Quando eles começam com coisa errada, eu já jogo para a Bíblia. Ó, na palavra está falando que isso daí não pode, isso está errado, isso não é um princípio de Deus. Então, eu acho isso importante, está aí nesse versículo para a gente meditar. Filemão 23, eu acho que não coloquei o capítulo. Não, acho que não precisa, não. Não precisa, não. É, porque eu não enxergo, só míope. Não precisa. Filemão. Mas não precisa, não. Eu não coloquei o versículo. Judas escreve em sua epístola sobre a distorção da verdade das escrituras que estava acontecendo. A graça estava sendo transformada em libertinagem. Eita. A obra das trevas por meio de ímpios. Aí está o versículo. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eita. Só uma pergunta, libertinagem é uma coisa relaxada, é uma coisa que a pessoa não está nem aí? Não é relaxado. Ela se conecta mais em excesso de perversão da liberdade. Porque assim, nós somos livres. E o que eles estão transformando esse livre? Em libertinagem. Eu sou livre quando Jesus ele morre naquela cruz. Quando ele vem resgatar. Só um minuto, Fábio. Gente, vocês estão ouvindo aí atrás? Então? Quando ele vem resgatar, ele te torna livre daquilo que te escravizava. Você lembra quando a gente fala assim, gente, domínio próprio. Eu tenho que ter um domínio, eu não sou mais escrava. Eu sou livre, porque Jesus me tornou livre. Aí as pessoas hoje têm tornado esse livre, algumas pessoas têm tornado esse livre naquilo que, tipo, tudo posso. E não é que tudo posso, entendeu? Claro, tem lá, né, tudo posso, mas tudo me é... Posso naquele que me fortalece. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo tudo me me convém. Você tá entendendo? Tipo, o que nós temos que entender como servos? Nós temos que entender que, a partir do momento que eu tenho Cristo em mim, eu estou carregando essa marca, eu tenho que dar testemunho de Cristo. Quando Cristo veio, ele vai testemunhar, ele vai mostrar, ele vai trazer quem é Deus. Deus nele, correto? Quando o Felipe fala, mas cadê o pai e tal? O cara vem e fala, mas está andando comigo e ainda não viu o pai? Quem olha para mim vê o pai. Fala um pouco mais devagar e cita melhor os nomes. Tô falando muito rápido? É mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo cometendo. Quando você... É briga total. Porque assim, ó, eu sempre tento resumir isso na minha mente assim, gente. Quando Jesus veio, ele traz o quê? Ele vai trazer ao mundo, ao povo, quem é Deus, a soberania de Deus. Quando ele vai, que hoje nós temos Cristo em nós trazemos esse testemunho de Cristo. A igreja testemunha Cristo ao mundo. Então o mundo fica sabendo quem é Cristo por intermédio de nós. Então se eu tenho Cristo em mim, eu preciso entender que a partir do momento que eu tenho Ele, eu sou moldada por Cristo. Então eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu tenho que agir como Cristo agiria. Eu não posso querer andar como o mundo anda. Aí, onde se torna a libertinagem? A igreja, você pegar, eu não vou nem citar um tempo antigo, hoje, você pegar hoje. Existem igrejas que estão trazendo o quê? O mundo para dentro da igreja. E o mundo está transformando a igreja. Sim. A igreja não está transformando o mundo que entra. Isso. Por quê? Porque tudo tem se tornado o tudo posso. E não é. Não é. Quando eu entendo que eu carrego Cristo, eu carrego uma joia preciosa dentro de mim. Então quem olha para mim precisa ver mudança em mim, que deseja essa mudança nele.
o meu caráter muda. Eu já não tenho mais, quando você vai ver aqui no plano de salvação, quando a gente começa a salvação, você vai ver o seguinte, você, a partir do momento que o seu espírito é regenerado, a partir do momento que você é justiça, feito justiça por intermédio de Cristo, você é justificado, você recebe a natureza celestial, uma natureza divina. Então a minha natureza caída já não existe. Tá entendendo? Eu fui transformada. Agora vai começar a transformar o meu caráter, a minha forma Mas aí de já pensar. é a batalha, né? Aí já é a batalha, é a guerra, né? Que foi falado ali. Isso você vai ver nesse versículo que eu acabei de ler, vai falar aqui, ó, para exortá-los a lutar pela fé. É o quê? É o que isso aqui? Perseverar. Porque o cristão, ele tem que entender que ele tem que perseverar na fé. Até o fim. Vai vir batalhas? Sim. Vai vir batalhas. Vai vir algo para você desistir porque tá difícil, porque isso, porque isso tudo é pensamento, né? Mas quando você entende quem você é em Cristo, aí você fala, não, quem guerreia, quem me protege é quem está em mim, é Cristo. Às vezes a gente fala, vem Espírito Santo está aqui. Faz tempo. Espírito Santo, deu para entender? Não é vem, é daqui para flui. fora. Você está entendendo? Não é vem, é flui. Nós somos transformados. Tá, mas tem louvor que a gente canta assim, ó. Vem Espírito de Deus. Mas na verdade nós temos que cantar mais aquele lá. Flui Espírito de Deus. É que é o vem Espírito de Deus. Ou seja, é você chamar ele sim para fora. Para fora. Porque quando você invoca ele para sair para fora, é que ele vem moldando você de dentro para fora. Assim como o oleiro molda o vaso de dentro para fora. Mas somente o vaso que se... O vaso que se quebra. Amém? Amém. Entenda bem uma coisa. Regeneração, que a Fabiana já deu um spoiler aqui, é do Espírito. Por quê? O Espírito é regenerado. E a alma? Transformada. Porque E somos... o corpo? E o corpo? E o corpo? E o corpo? E o corpo? Como é o corpo? O corpo é o último. Quem arrisca? Quem arrisca? Vamos lá. Quem ousa? você não Quem vale. ousa? Não vale. O corpo, gente, é o último, né? Glorificado. O último é o corpo glorificado. Pastor, tem como regenerar o corpo? Não. Pastor, tem como santificar o corpo? Os padres, desculpa. Não. Ensinava lá sobre... O corpo não se converte. Corpo não, carne não se converte, gente. A carne não converte. Para. Ah, pastor, e se eu jejuar? Você vai ficar com fome. O seu corpo vai sentir muita fome. O seu corpo vai falar assim, eu quero comida. Ah, pastor, se eu fazer um propósito de não mais me corromper. Meu amado, o seu corpo vai gritar. Antigamente eu comia 8 pãozinhos, hoje eu comia... Sabe por que o seu corpo vai gritar? O seu corpo vai gritar porque ele é natureza caída. O seu corpo é natureza caída. Ele vem com heranças, lá de papai Adão. Alguém tem alguma dúvida de onde vem todo esse peso? Vem do nosso pai Adão. Que tá um pouquinho mais pra frente ainda, a gente vai chegar lá. Amém? Sem spoiler, vamos chegar. Página 14. Por que precisamos entender o que é realmente a graça divina? Eu não vou saber ler esse nome, mas o Dr. Russiched, não sei falar esse nome. É só melhor falar o chat. Referência teológica na Igreja Brasileira declarou: graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. Ao longo de toda a história e com uma certa frequência, há tentativas de definir a graça como uma espécie de permissão ou complacência ao pecado. Um versículo: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas.
Aí eu deixei embaixo, os nicolaítas. Olha, gente, eu deixei tudo mastigado para vocês nessa Isso é apostila. muita moleza, hein? Só para vocês escreverem pouco. Você nem vai perder tempo aí, vocês anotando. Eles ensinavam que não estavam, porque aqui eu coloquei quem são, né? A gente tá falando dos nicolaítas, o que é, né? Qual a explicação sobre quem são os nicolaítas? Porque é o que é fala na citado em Bíblia, Apocalipse. Em Apocalipse Isso, sim. 2,6 e Apocalipse 2,15. Cita o nome dos nicolaítas e a doutrina deles. Por isso que vocês têm que entender que uma doutrina, gente, doutrina quer dizer o quê? Muito sério, né? Ensino. Ou seja, o ensino, ele tem muito mais poder, Enéas, do que um louvor. Quem não sabe o que é doutrina, na palavra doutrina aí vocês colocam uma setinha e colocam ensino, que na próxima vez, quando vocês lerem, vocês vão lembrar o que é. Falou em doutrina, não é aquele negócio chato que você achava que era culto de doutrina. Ai, 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 ai. Não, gente, para com isso. Doutrina quer dizer ensino. Tá entendendo? Vocês compreenderam? Ou seja, o que esses camaradas aqui ensinavam era totalmente averso ao que era verdade. Eles estavam desfazendo o que Cristo tinha feito com os ensinos. Ó, os nicolaítas, eles ensinavam que não estavam mais debaixo da tutela da lei. Estavam livres para viver sem lei, sem imposições, sem regra. Essa simulação da verdade era para transformar a graça em licença para pecar, imoralidade, a liberdade em libertinagem. Eles ensinavam que os crentes precisavam ser como os pagãos. O texto diz que Cristo odeia as obras dos nicolaítas, ele odeia o pecado. Porque quando você fala de liberdade aí, foi o que eu tinha falado, a gente é livre do pecado. A gente é livre da escravidão. Deu para entender? Porque outros versículos aí. Eu tinha deixado aqui. Porque aqui, ó, a lei, na realidade, a lei ela vem preparando uma base de reconhecimento da natureza pecaminosa. Acho que é melhor nem entrar nisso, né? Depois a gente entra nisso. Não vou nem falar de lei. Mas só para vocês entenderem um pouquinho. A lei, é melhor nem entrar na lei, porque senão a gente vai entrar por a gente vai um sair braço do rumo. muito forte, onde a gente não vai conseguir voltar. Amém? Mas a lei existe, a lei consiste e a lei sofreu um upgrade. Quando Jesus Cristo morreu, ela deu um upgrade na lei de Moisés. E Jesus Cristo mesmo já declarou sobre a lei, dizendo assim, ó, ei, não passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras. Ou seja, a lei é mais profunda do que você imagina, que era todo aquele rigor, que os fariseus acreditavam, eles chegavam. Não, o problema não estava na lei. O problema está em quem interpretava a lei. Amém? Amém. Ou seja, Jesus Cristo ele veio dar um novo sentido para a lei. Quer um exemplo? Sobre adultério. Já foi ensinado isso aqui, lembra? Sobre adultério. O que a lei falava sobre adultério? Jesus Cristo falando dessas palavras. Tá? Jesus Cristo falando assim, ó, o que está escrito? Aquele que for pego em adultério, Pela lei tem que ser. pela lei, os dois têm que ser apedrejados. Sim ou não? Sim. Está na lei de Moisés. Porém, ele fala o seguinte: ei, eis que vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, este já adulterou também com ela. E aí? Ele tirou a lei ou ele endossou mais a lei? Em nenhum momento ele falou assim, ó, esquece o que Moisés escreveu. Esquece o que Moisés já se passou. Esquece. Não. Agora eu vou ensinar o que é certo. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, ó, porém eu vos digo. Ou seja, além do que vocês sabem, além do que é certo, que não se pode adulterar, ele fala assim, ó, eu vou além. E tem muita gente achando que a graça é libertinagem. Bora pecar, que Jesus perdoa tudo. Não, é Jesus falando assim, ó, além de você não adulterar por causa da lei, você também não vai adulterar até mesmo nos olhos. Se olhar e desejar e descer para o teu coração, acabou. Estão pegando a visão? Ou seja, a lei não foi desfeita. A lei sofreu um sentido. Ele diz assim, ó, não cuide que vinha prorrogar a lei.
Eu vim cumprir. E cumprir, meu querido, não é simplesmente, eu vou obedecer, não. Não, é te fazer entender o que é a lei. Vamos voltar. Vai. É forte. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1, 2. A pior coisa que tem é consciência cauterizada. Não. Isso aqui encaixa naquele versículo que a gente estava lendo sobre quem já conhece mesmo de Deus. Que está falando de apostatar, né? Não é, apostatar é a pessoa que não é qualquer um. É aquele que conhece, aquele que entende, aquele que é participante do Espírito Santo. E aí ele apostata na fé. Deu para entender? Sabe quando você... Amém? Sabe quando você sabe o que é errado, mas você vai lá e faz? O que você está querendo dizer? Você está renegando. Eu sei que é errado, mas eu faço. Isso daí são esse tipo de pessoas cauterizadas. Esse próximo versículo explica isso. Ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou interesses, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, assim, você vê que é a própria cobiça, a sua inclinação. Então, é aquela coisa, eu quero ouvir aquilo que me deixa no conforto. Naquela igreja Enche lá, o ego, né? naquela igreja lá, só prega aquilo que eu quero ouvir. Naquela igreja lá, ninguém fala dos meus pecados, vou pra lá. Naquela igreja lá é tão bom que é só benção, recebe chave, recebe isso, recebe aquilo. Eu vou pra lá porque eu só quero um milagre. Parabéns. Você está falando isso aqui, ó, que Timóteo está ensinando. Estão pegando a visão? Mas é aí que entra o perigo da igreja, fala igreja no total, de querer somente uma palavra, porque eu falo assim, eu acho difícil você hoje ministrar uma mensagem de ensino. Pegar uma mensagem dessa aqui e vir ministrar. Às vezes, outro dia eu estava ministrando alguma coisa assim, mais ou menos, eu comecei a ver boca abrindo, um sono daqui, um sono de lá. Mas por quê? Porque a pessoa, a igreja está acostumada, é só bênção. Ela vai para a igreja porque ela está esperando alguma coisa, ela quer alguma coisa. Sendo que a primeira coisa é buscar e a sua justiça. Gente, a gente precisa buscar uma transformação dentro da gente. Será que É o primeiro ponto. Será que a palavra que você está ouvindo em cima do púlpito está te transformando? Será que está mexendo com quem você é? Se você acha que o que está falando aqui não é verdade, você está perdendo seu tempo. Se aqui está falando que você tem que transformar a sua mente, você está perdendo seu tempo, se não está surtindo frutos. Entenda bem uma coisa, João Batista, ele está lá no rio lá batizando. Quando ele vê os fariseus hipócritas, temos que distinguir sobre fariseus hipócritas e sobre os fariseus. Tem duas distinções aí, tá? Ou seja, fariseu é aquele que era estudioso e aplicado à lei de Moisés. Agora os hipócritas é aqueles que perseguiam, aqueles que viviam uma mentira e exigiam que vivesse aquilo que eles falavam. Sabe aquele tipo de crente? Tipo assim, faça o que eu falo, não faça o que você vê de mim. Ou seja, o camarada é crente dentro da igreja, mas lá fora é um testemunho dos infernos. Estão pegando a visão? João Batista, ele vira e fala assim, ó, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Você aceitar Cristo, meu amado,
É você entrar no processo de arrependimento. Ah, pastor, mas eu já me arrependi. Se arrependeu? Parou de fazer? O que é a palavra arrependimento? Do grego, metanoia. Ou seja, uma conversão. Para quem dirige sabe que uma seta virando assim, ó, é você virar 180 graus. Se é uma seta virando 180 graus e com a seta rasgando ela no meio, quer dizer o quê? Você não pode fazer a conversão. Quer um exemplo disso? Paulo, quando vai citar esse tipo de coisa, ele usa muito a simbologia do exército romano. E exército romano era terrível, era aplicado. Pensa era muito rígido. Você quer símbolo de organização de guerra? Eram os romanos. Tira da tua mente aí, pelo amor de Deus, tira da tua mente aí o repudio sobre esses romanos, os exércitos dele. Não, Paulo, ele olhava para eles e via. Efésios 6, quem lembra de Efésios 6? Sobre a armadura. Sim ou não? Sim. Vocês lembram da armadura? Por que era a simbologia que Paulo usou para a armadura? Porque era um ornamento perfeito, onde protegia a cabeça, onde protegia o tórax, onde protegia os pés, onde tinha uma espada, onde tinha um escudo. Está entendendo? Sim. Ou seja, eles eram muito aplicados. E esse exército, ele tinha como uma organização assim, ó. Se eles estivessem em frente da batalha, vamos em frente. Era um ataque. O capitão gritava e eles atacavam. E quando precisava recuar, o que ele falava? Metanoia. Quando eles ouviam uma palavra, o capitão ele não precisava falar assim, pessoal, vamos voltar, recuar, vem cá, vem aqui gente, não, volta um pouco. Não, ele só gritava uma palavra, metanoia, ou seja, era uma conversão 180 graus. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Para você produzir frutos de arrependimento, entenda bem uma coisa, converta-te. Não é trabalho do Espírito Santo simplesmente chegar aqui, ó, catar a cabeça da Fabiana e inverter ela. Não! É a Fabiana que tem que pedir para o Espírito Santo ir moldando ela. Através do quê? Fabiana, isso não se pode fazer mais. Fabiana, você é crente. Fabiana, olha o que está escrito na palavra. Olha o exemplo que Cristo dá. Como é que tem que ser, Fabiana? Ei, Fabiana, lembra em João 14 que fala que ele disse assim, ó, o Espírito Santo e eu viremos. Pode ver, tem em João 14 aí. Ou seja, está no plural, viremos. Quando você recebe o Espírito Santo, ele não vem sozinho. Ele vem com um modelo. Quem é o modelo? Quem é o modelo? Quem é a forma? É Cristo, gente. O Espírito Santo não é, entenda bem uma coisa. O Espírito Santo, ele não vem com uma forma do Espírito Santo para te moldar. Não. Está entendendo? Ele vem com a forma de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo. Cristo é o modelo desde a criação, antes da criação do mundo. Ele é o primogênito. O primogênito quer dizer o quê? O filho mais velho. Ou seja, o primeiro, o modelo, como é que nós temos que seguir? Primogênito de toda a criação. Sim, ou seja, se ele é o nosso modelo, o que ele fala quando ele esteve em terra? Aprendei de mim. Não, aprendei de José, meu pai. Não, aprendei de José do Egito. Não, aprendei do rei Davi. Não, ele fala assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde e simples de coração. Cristo, quando ele veio à terra, Não, pode falar. quando Cristo veio à terra, ele não veio aqui para fazer seu milagrinho não, Enéas. Veio para convencer o homem. Ele não veio, Carol. Ele não veio aqui para te dar um milagrezinho e pronto, acabou, era o propósito dele, não. E outra, Cristo, daí você vai falar para mim, Cristo veio para nos salvar. Bom, só que o evangelho dele não é de salvação. Como é que é, pastor? Não, ele é a salvação.
Ele é o modelo de salvação. Você não vê Cristo falando assim, ó, eu sou a salvação. Não, Ele é o modelo da salvação. Porque Ele mesmo testifica dizendo assim, ó, um não pode testificar, porém eu e o Espírito e o Pai testificam de mim. Ele apresenta o Pai dentro dele. Quando ele entra na casa de Zaqueu publicano, o que ele diz assim, ó? Ele já entra falando assim, ó, eis que a salvação entrou nessa casa. Foi isso que vocês leram? Não. Ele entra, ele ensina, ele prega, ele fala com Zaqueu, e de repente, Zaqueu vira para ele e produz fruto de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Metanoia na cabeça de Zaqueu. Metanoia na cabeça daquele cara que cobrava a mais os impostos. Roubava. Ou seja, era um publicano que era chamado pelo povo de publicães. Porque eram repudiados porque eles cobravam a mais do próprio povo deles. Ou seja, eles eram repudiados pela sociedade porque eles eram ladrões. E o camarada vira para ele e fala assim, ó, qual o fruto de arrependimento dele? Eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei a mais. Tá certo isso? Não. Ele fala assim, ó, e se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ei, entenda bem o que é conversão. Conversão, ô Dani, não é simplesmente você parar de fazer o que você fazia. Conversão não é simplesmente, não, eu não roubo mais, agora eu sou convertido. Não aprendeu nada. Parar já é uma obrigação do crente. Agora, conversão, fruto de arrependimento, é o camarada que roubava e fala assim, não, agora eu dou. Eu roubava, agora eu dou. Agora eu sou generoso. Isso daí sim é fruto de arrependimento. Ou seja, uma coisa que ele fazia que era retirar do povo, agora ele pega e dá. Esse é o fruto do arrependimento. Estão pegando a visão? Ou seja, não é simplesmente a salvação, é a conversão daqueles que estavam perdidos. Perdido pelo quê, pastor? Perdido por quê, pastor? Eu não roubo, não me prostituo, às vezes eu falo mal de alguém, mas, meu, quem sou eu? Ô meu querido, tu és natureza caída. Tu és ainda a influência de Adão sobre a tua vida. Influência de Adão, quando eu falo para vocês pensam o quê? Um abismo puxando o outro. Sempre quando for citado isso, pensa, uma escada, um abismo puxando o outro. Você quer ver quem é você, Vânia? Quer ver? Você é capaz de matar? Não? Você tem filha? E se você catar alguém pegando sua filha e arrebentando na porrada? Quem tá aí? Pode. Isso nem vai dar na porrada, é só falar mal que... É só um exemplo para você identificar quem é você. Então para de querer ser bonzinho. Para de achar que você é crentinho. Para. Ninguém sabe o que a gente é capaz. Sim ou não? Sim. Parei. Vamos para o último quadrado aí. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Mestres que ensinam. Ensina. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, tá vendo? Ó, movidos por avareza, Nossa, eu achei que era de agora. eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Você vê que esses versículos, ele fala
fala sobre ensinos mentirosos, demoníacos. Apocalipse 3, né, que fala sobre o ensino de Jezabel, não é? A doutrina de Jezabel. Ensino. Você vê que a igreja está tolerando aquilo. Não é isso? Eu não lembro qual que é. Acho que é de Balaão. Não, então, mas lá em Apocalipse. Existem as doutrinas de Jezabel, existem as doutrinas de Balaão. Quem lembra da passagem de Balaão? Aquele que até a mula falou com ele, lembra? Ou seja, aquele camarada, ele pregou uma doutrina. Onde, pastor? Que não está na Bíblia isso daí. Você viu ele pregando naquela passagem lá? Que ele ensinando alguém? Vocês viram? Não, isso aí é parte histórica, gente. Está entendendo? Você vai ver em Apocalipse falando sobre a doutrina dele de Balaão, a doutrina de Balaão, aí você vai falar assim, oxe, onde que está escrito isso daí? Não está escrita essa doutrina. São históricos. A Bíblia está relatando sobre essa doutrina, porém, ela não exemplifica. Vocês querem saber qual que era a doutrina de Balaão? Depois dele descer para o monte lá, 3 vezes ele tentou amaldiçoar, não conseguiu. O rei falou assim, sai fora. Vocês lembram isso daí? Vocês lembram dessa passagem? Vocês ouviram muita pregação disso. Lembra ou não lembra? Seja sincero. Uma pelo menos falou. Cida. Doutrina de Balaão. Você lembra da passagem de Balaão? Lembra? Então, fala para nós, Cida. Só lembro que a mula falou com ela. Aí! Aí sim, ela lembrou, tá vendo? Gente, a doutrina de Balaão foi o seguinte. Depois daquele acontecido que a Bíblia relata, ele chega aos reis, mesmo não recebendo nada, ele chega e ensina uma doutrina. Ei, aquele povo é povo escolhido, você ouviu da minha boca falar, porém, tem uma coisa que dá para corromper. Como? Com mulheres. Coloque as suas mulheres mais belas para se mostrar para eles. Coloca as mulheres para introduzir no meio do povo. Ou seja, mexendo com a fraqueza do homem, mexendo com a fraqueza daquele povo. As mulheres foram introduzidas no arraial. Automaticamente, eles desobedeceram uma lei que não era se misturar com outros povos. Consequentemente, essas mulheres deturbaram a integridade de Deus no meio do povo. Porque elas entraram como espiãs para destruir a integridade do leito fiel, trazendo o quê? Deuses para o arraial. Quando faz isso daí, meu querido, é idolatria. A idolatria faz perder a comunhão com Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, meu amado, entenda bem uma coisa, você corta a conexão com Ele. Foi aonde o povo se corrompeu, aonde o povo foi quase destruído. Estão pegando a visão? Essa é a doutrina. E essa doutrina, ela veio de tempos em tempos em tempos. E tem gente que acha tão bonitinho que o Brasil é fronteira aberta, aí o Brasil recebe povos de tudo quanto é lado, aí é tão legal, muito legal, beleza. Só que é por isso que o Brasil é essa mixigenação, principalmente de idolatria. Você vê, pastor, mas é democrático nada. Você vai ver pessoas adorando deuses, você vai ver pessoas sacrificando até crianças, coisas que é repúdio. Mas você fala o quê? São fronteiras abertas. Por isso que o Brasil não desenvolve. O Brasil é um país rico e não desenvolve por quê? Por quê, gente? Só por causa dos políticos? Não, porque não existe um Deus realmente adorado no Brasil. Por quê? Você adora enquanto ele te dá alguma coisa. Não deu? Você vai lá para outro Deus. Adora pelo que... Você adora Deus nessa igreja. Não está fluindo? Não tá recebendo mais aquilo lá? Então você vai buscar onde... Ou seja, você tem a mente brasileira. A mente de fronteiras abertas. Porque os Estados Unidos se tornou uma potência mundial. Já pararam para imaginar? Tenta atravessar o México. Tenta entrar sem passaporte. Tenta entrar de barco lá. Tenta entrar. Você não passa da fronteira, gente. Você não passa da alfândega lá.
Você não passa. Você veio aqui para quê? Passaporte, tá bom, tá aqui. Você veio para quê? Vai passar quanto tempo? Cadê? Tem dinheiro para isso? Ah, tem R$1 no meu bolso. Não, vaza. Pega um avião de volta. Não, não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Aqui não é a casa da mãe Joana. Amém? Então vocês têm que entender que quando Deus te separa, não se mistura com outros deuses. Nem entrega o lugar de Deus para outras coisas. Sabe por que você não gosta de palavra de ensino? Sabe por que você não gosta? Porque é normal a tua carne sentir sono. É normal a tua carne falar assim, ó. Eu queria aquele lá que faz eu pular, que faz eu suar. Porque ele sabe que quando você está lá, glória a Deus, seu irmão está falando assim, ó, receba a cura, você não ouviu direito, porque você está lá, glória. Então, é bom entrar no espírito e no reteté? É lógico, eu amo isso, é legal, mas também eu tenho que compreender a comida que está saindo do altar. Verdade. Amém? Tem que estar com a Bíblia aberta, né? Em todo momento, Enéas. Gente, transformados, não fecha a Bíblia na hora da palavra. E a gente vem E falando pelo isso amor muito, de né? Deus, a minha pastora já deu um puxão de orelha em mim, falando assim, ó, palavra tem que ser lida em pé. Não você não, todos nós aqui. Eu Amém? Você vê que ela já vem ensinando isso, né? Isso é como é que fala? Um respeito, uma reverência, né? É uma reverência. Mas essa Ao importância... ensinamento, né? A doutrina que vocês vão falar. Porque, gente, essa é a importância da gente entender por que eu preciso aprender. Porque quando você entra dentro da igreja, a gente entra para prestar adoração ao Senhor, a cultuar a Ele. Quando Ele vem com uma palavra aqui, Ele vem... Aqui é consequência. Ele vai falar com você. Igual eu falo, eu não entendo como alguém não gosta de ouvir uma palavra. Porque é o tempo que Ele vai falar com você. Até então é você que está, né, entregando, adorando e tudo mais. Aqui Ele vai falar. Quando Ele fala, primeiro ponto, Ele quer uma transformação em você. Ele quer uma mudança em mim. Ele quer que eu me pareça com Cristo cada dia mais. E eu só vou me parecer com Ele a partir do momento que eu conheço Ele. Conheço Ele através das Escrituras. Então aí a gente fala, mas eu vou aprender, mas hoje eu estou precisando de outra coisa. Quando você entende isso daqui, quando você se entrega para o reino, as demais coisas Ele faz, Ele acrescenta, porque você se entrega. Eu falo, né, sempre falo isso, que a Bíblia fala muito da intenção do coração, né? Vocês estão cansados de ouvir eu falar isso. Intenção do coração, com que intenção é feito aquilo. E Ele sempre retribui. Quem gosta de ser usado? Anderson, você gosta daquele parente que só vem para pedir emprestado alguma coisa? Sabe que você está com dinheiro, vamos comer uma pizza? Ninguém gosta, né? Não, Vânia, você gosta daquele parente que só chega lá para comer o seu ranguinho e fala assim, pronto, tô de barriga cheia, eu saio. Neide, quando precisa do seu cartão? Fala assim, Neide, linda, maravilhosa, vem cá, me empresta seu cartão? Quem gosta de ser usado? E por que você acha que Deus gosta? E por que você acha que Deus vai gostar de ser usado? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Jesus Cristo veio para quê? A Bíblia fala, nem vou citar o versículo, senão a gente vai longe. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Consequentemente, a morte. Sim ou não? Já ouviram isso, né? Mas por um só homem veio a justificação. E o que seria essa justificação na tua vida? Será que ele veio só... Tipo assim, entenda bem uma coisa. O primeiro Adão era uma matriz. Matriz é o quê? Eu tenho uma forma aqui, eu cato um barro, sai o barro, sai a escultura, sai o vaso ali, de acordo com a forma. Estão entendendo?
Ou seja, Adão era a forma. Fazendo vários barros, fazendo várias esculturas, fazendo vários vasos. Está entendendo? Fazendo. Só que essa forma se corrompeu, se destruiu, se degradou com o quê? Com a desobediência e com o pecado. Estão pegando a visão? Ou seja, a partir do momento que Adão se desconectou de Deus, eu quero café. Alguém se prontifica? Ah, eu também, Marcinho. Ó, quando Adão se desconecta de Deus, a forma começa a ter defeito. Como assim, pastor? Ei, como é que foi Caim? Ele veio perfeito? Não, tá com algum defeito, não tá? Você imagina o resto. A poligamia, o assassinato, o adultério, e assim por diante. E assim por diante. Ou seja, estava formando homens, vocês são nada mais nada menos que a forma de Adão. Obrigado, filho. Nada. Ou seja, viemos com defeito de fábrica. E daí o que Deus faz? Faz o plano da salvação. E como é que é o plano da salvação, Eli? Traz uma outra matriz. O primeiro Adão é carne. O segundo Adão é espírito. Ah, pastor, mas só é espiritualmente. Corpo, alma, espírito. 3. Por que você acha? Você acha que Adão era o quê? Façamos o homem. Imagem. Ou seja, sempre a intenção de Deus era criar alguém parecido com ele. Está entendendo, Enéas? Ou seja, ele deixou o homem aprender com ele. O homem aprendia com Deus, gente. Ou você acha que era só naquele dia que Deus resolveu descer, na virada do dia? Não, ele descia toda a virada do dia para se assentar. Aquele louvor lindo, né? Ah, que saudade. Eu acho que ele conversava, né? Imagina o particular que ele tinha. A gente viaja, né? É que tem gente que acha que ele fala assim, não, pastor, mas ele se assustou quando ouviu Deus. É porque ele não precisava de voz audível para falar com Adão. Ele era conectado no espírito, Dani. Você está entendendo? Quando a nossa pastora fala assim, ó, olha, Deus me deu uma revelação. Daí você imagina o quê? Deus descendo na frente dela, falando assim, ó, serva minha, eis que te digo, fala para o meu povo, que se eles não se arrependem... Não, irmão. É uma conexão do espírito. Por isso que nós costumamos dizer que quando nós abrimos um culto onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente, espiritualmente, é espírito conectado diretamente com a fonte, dizendo assim, ó, ei, eu estou recebendo. Não é à toa que Jacó experimentou isso, quando ele olhou e viu uma escada aberta, uma escada no céu, e anjo descia e subia, isso aí nada mais tipificava o quê? Culto ao Senhor, onde era a casa dele, onde ele se apresentava, onde ele misturava o céu com a terra novamente. O jardim era nada mais nada menos que a mistura do céu com a terra. Só que ele não soube valorizar. Mas aí eu te pergunto, Jesus Cristo só veio para fazer a mesma coisa que Adão fez? Não. A vontade de Deus é que ninguém pecasse. A vontade de Deus é que Adão não caísse. A vontade de Deus é que Adão respeitasse. A vontade de Deus era a obediência. A vontade de Deus ainda é a nossa obediência. Porém, nós chegamos num ponto que nós somos origem caída de Adão. Então, qual que é o jeito? Vamos estragar tudo e vamos refazer de novo? Não. Vamos ser renovados, transformados para o reino. Glória a Deus. Como ser transformado para o reino? Primeiramente, em espírito, em alma e, finalmente, no corpo. Como? Com a obra de Cristo em nós.
Nós viver realmente o que Cristo veio propor para cada um. Cristão quer dizer o quê? Ser um Cristo. Ser exemplo, ser espelho dele. Paulo fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou. Glória a Deus. Não quer dizer que você tem que ficar imitando Paulo, não, meu querido. Quer dizer que você tem que imitar Cristo. Como assim? As obras. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Daí você acha o quê? Você acha que é tipo assim, mas é Cristo, é Deus. Oh, ele se esvaziou de si mesmo. Tem muita gente que acha que o maior sacrifício de Cristo só foi aquele da cruz. Eu acho que o Fernandinho soube melhor. E quando ele simboliza que ele sai da mesa, você vai ler isso no Evangelho, ele sai da mesa, tira suas vestes, coloca uma toalha, lava os pés dos discípulos, enxuga o pé dos discípulos com a toalha e ensina, dizendo assim para Pedro: ei Pedro, se não fazer isso, não tem parte comigo. Este foi o maior sacrifício de Cristo. Ele sair da tua glória, sair do teu poder, sair da tua onisciência, onipresença, sair de Deus. Ele se despiu dele mesmo para ser carne na terra, para sofrer na carne, para sofrer as tentações. A Bíblia fala que ele sofreu as tentações e aprendeu com tudo que foi provado. As provações que você passa é nada mais, nada menos que uma provação para você ser pleno. É simples de entender, crente. Todas as suas lutas, tá difícil, Carol? É a plenitude que você vai alcançar. A aprovação de Deus. Ah, pastor, mas eu que não queria uma prova da Carol, do pastor Joel, pelo amor de Deus, eu não. Ô meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quer vir após mim? Essa sala aqui fechada é um povo que quer ir após Jesus, que quer seguir o caminho de Jesus. Não é um povo que quer simplesmente cultuar e ir embora, não. É um povo que está interessado em ir após Jesus. É um povo que está interessado em reino dos céus. É um povo que está interessado em ser parecido com Cristo, em salvar a tua família, em salvar a tua região, em salvar os seus amigos, em salvar todos que rodeiam Ele. Ei, e se eu te falasse que ainda tem recompensa por tudo isso? Então aceite ser transformado. E a transformação, ela começa na mente, meu querido. Ele ensina para Nicodemos o quê? Nascer do Espírito, regenerado. Aquilo que estava desconectado, estava morto. Nascer do Espírito agora o quê? Ser de transformado agora. Ei, ser de transformado. Soldado, ei, não usa da tua autoridade para adquirir alguma coisa, não. Ei, cobradores, não cobre nada. Ei, não era para os cobradores parar de cobrar, não. Faz a sua função, porém cobra somente aquilo que é devido. Se alguém íntegro, como é que consegue ser íntegro nessa terra do Brasil? Ah não, pastor, se eu achar uma carteira na rua, foi Deus que me deu. Foi nada, foi alguém que perdeu. Tem lá o nome da pessoa. Integra. Olha lá, opa, quem é o nome? Ô, senhor policial, ó, achei aqui, ó. Achou um celular na rua? Vou levar lá pro camarada lá, tirar o chip e já colocar o meu aqui. Ô meu querido, para de ser ladrão. Não, pastor, eu não sou ladrão, foi Deus que me deu. Deus deu nada. Deus dá se tocar no coração de alguém e falar assim, ó, toma o celular. Uma mente transformada. Uma mente de Cristo. Assista o filme, No Meu Lugar. Quem faria? O que faria Jesus? Seus passos. Como é que é, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Então toda atitude que você for tomar a partir de hoje, você fala assim, ó, como que Cristo pensaria nesse caso? O que Cristo faria em meu lugar? Está entendendo, mano? Pode. Será que Cristo,
aceitaria ver a sua filha sendo espancada? E por que Deus viu? Interessante de tudo que tem uma pergunta, né? Por que isso aconteceu, né? Muitos perguntam. Por que Deus permitiu acontecer isso? Porque senão não tinha salvação. É. Deus precisou fazer algo extraordinário. Algo extraordinário. Algo que marcasse a terra. Algo que marcasse o mundo. Algo que marcasse o povo dele. Para entender quão sacrifício ele fez por amor. Para salvar eu e você. E ainda a gente teima em não ser transformado para adorar e glorificar este Deus. Eis que estou à procura daqueles que me adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é verdade, crente? Analisa você. Esquadrinha você. Vê se verdadeiramente Quando pratica, é verdade. você adora Ele. Vê se você apresenta um culto de adoração a Ele. Vê se esse culto está transformando a sua vida, ou você sai da mesma forma que você entra. Ou se nada te muda. Aquela pregação era para Carol. Se a Carol tivesse aqui, ela... aquele culto era todinho para a Nívia. A Nívia não tá... Então Deus está errando. Deus está errando. Quando Ele traz uma mensagem, era para Carol. Então não era para você. Deus errou o dia. Deveria ter pregado outra coisa. Agendar a Carol no dia certo. Ou seja, quando Deus fala, a gente ouve e obedece e pratica aquilo que o Senhor veio dar-nos como exemplo. Amém? Amém. A salvação não é simplesmente alguém que morreu na cruz para abrir uma porteira e nós entrarmos e falar: bem, bendito do meu Pai, vocês é tão bom. Nós vamos começar a falar sobre salvação no próximo estudo. Dá para dar uma pincelada? Ó, porque aqui ainda é a introdução, depois a gente entra lá mesmo no estudo da origem, né? Ó, salvação. A salvação é o tema central da Bíblia. É tão importante que essa foi a primeira mensagem de Jesus. Aí eu coloquei como é que fala? Uma tradução. Uma tradução para ele, não gostou? Coloca para mim aí, Edson, por favor. O sonoplasta? É. Porque aqui eu coloquei, Marcos né? 1:15. Não vai pro volume, né? Não, mas coloca em outra Qual que é a tradução. tradução? Era King James, qual que é? King James, atualizado. Mas eu gosto dela, você não. Aqui tá assim, ó, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Quem tem Bíblia aí? Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. É a... Pode pôr a corrigida fiel, acho que é melhor, Aham. Ele tem tempo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E credes no Evangelho. Arrependei-vos quer dizer o quê? Em grego? Qual é a palavra? Metanoia. Qual a palavra em arrependei-vos em grego, gente? Metanoia. Repita comigo, metanoia. Mudança de mentalidade. É bom vocês anotarem. Mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Lembra dos exemplos? Mudou totalmente a mente das pessoas. Eu fiz até a anotação. Um evangelho que foca apenas a remoção da condenação e da culpa pelos pecados cometidos, mas não apresenta o poder transformador da graça que viabiliza o homem viver em obediência,
nunca levará ninguém ao lugar esperado por Deus. É necessário parar de brincar de cristianismo. É tempo de entender e proclamar com fidelidade o que de fato é a mensagem da Bíblia. Então, isso daqui é entender que a graça, ela tem um poder transformador. Ela vai transformar o nosso ser, a nossa mente. A gente vai ver mais pra frente que nós pensávamos, tínhamos a personalidade de Deus. Perdemos, desconectou. Quando volta, quando nós recebemos o Espírito Santo, que começamos a ser regenerados, que somos regenerados, então agora começa o processo de transformação, mudança de mentalidade. A partir do momento que eu passo a pensar diferente, as minhas atitudes são diferentes. Eu começo a mudar a forma de agir, porque eu já penso diferente. Entendeu? Então, como que eu vou pensar diferente? Deixando a palavra entrar. Mas quando nós citamos mudança de mentalidade, logo vem na nossa mente o quê? Ah, eu era uma prostituta, agora eu não sou mais. Eu era um ladrão, agora... Você sempre pensa algo extraordinário. Algo, nossa, meu! Quantos ex-bandidos você veio pregar aqui? Quantos pais de santo você veio pregar aqui? Um monte, né? Daí você acha que mudança de mente é isso? Não. Ei, você é bravo? Bigode? Mexe comigo não? Comigo? Escreveu, não leu? Pau comeu. Comigo eu sou assim, eu falo na cara mesmo, não tem medo de cara feia não. A mentalidade de pessoas. O quê? 3 fatos que confirmam a salvação. Não, espera aí. Vamos, pode ir. Primeiro, anunciada pelo Senhor. Segundo, confirmada pelos apóstolos. Terceiro, atestada. Atestada? É, atestada. Testado. Pelo ministério do Espírito Santo, através através de milagres, eu parei onde? Sinais espirituais, né? Através de milagres. E sinais espirituais. 1 Coríntios. Era Sinais. sinais o quê? Espirituais. Depois é o quê? 1 Coríntios 12, 8. É o que fala da tela. Tá na tela. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Posso pedir um favor? Pode repetir só o segundo que eu precisei dar uma saída buscar um café? Confirmada pelos apóstolos. 12, 8. É, Até o 11. até o 11. Aí eu vou ler. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de cura, de curar,
a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme